A partir de agora, todo dia 24 pro dia 25, eu vou deixar um sapato na porta da minha casa com um monte de doce dentro, que é para manter viva a alegria do Yuletide. Então, sim, eu li Krampus, The Yule Lord. Eu não lembro como é que ficou aqui no Brasil, se ficou o Senhor do Yule, o Lorde do Yule, não sei bem. Saiu aqui no Brasil pela Dark Side, esse livro escrito pelo Bron, que também escreveu Slewfoot, que eu gravei um vídeo no outro canal, vou botar o link aqui pra vocês, só pra vocês não se perderem, mas eu também gravei um vídeo de Slewfoot, que eu amei o livro. Agora pensando assim, eu amei muito mais, ele é muito bom. Então eu vim aqui para ler Krampus com uma expectativa de que ia ter essa coisa mais de mitologia, uma coisa até um pouquinho histórica, e tem realmente, e foi uma leitura que entrou pro meu favoritos do ano, foi muito gostoso de ler, e eu quero falar um pouquinho aqui pra vocês dessa leitura. Então, meu nome é Charlie, sejam muito bem-vindos aqui ao Catacumbas Literárias. A gente fala de tudo que for leitura, toda leitura que eu fizer e quiser compartilhar com vocês, precisar botar pra fora tudo que eu senti, eu vou vir aqui falar com vocês. Deixe seu like, por favor, me ajuda muito se você gostar do que você vê por aqui. Se inscreva também para fazer parte dessa comunidade aqui comigo que a gente está criando do zero. Compartilhe o vídeo, faça o que você quiser, deixe seu comentário, faz aquela parte toda que a gente tem sempre que pedir para as pessoas não esquecerem, mas acredite, para a gente também é chato ter que ficar falando isso toda vez a mesma coisa no vídeo, mas eu sei que vocês entendem. Em Krampus a gente vai acompanhar o Jesse, que é um músico fracassado, ele tem medo de seguir os sonhos dele, então ele tá sempre de trabalhinho em trabalhinho ali, tocando em bares, lá pros rednecks americanos em que ninguém dá muita atenção pra ele também é um redneck, vamos deixar isso claro. E ele tem uma esposa, que na verdade se separou dele, eles não estão divorciados no papel, mas ela separou, tá seguindo a vida dela, e ele tem uma filhinha, a Abigail. A esposa chama Linda, a filhinha chama Abigail. Eu acredito que a filhinha dele tem 4 anos, alguma coisa assim, ela é bem pequenininha. E ele quer recuperar a família dele, né? Mas só que essa vida de fracassada fica muito difícil. O caminho dele acaba se cruzando com o do Krampus, sim, o Krampus da lenda de Natal. Na verdade, o Jesse tá lá de boa na caminhonete dele e ele vê o Papai Noel sendo atacado pelos escravos do Krampus. São os Belsnick. Putz, agora eu não lembro como é que se pronuncia direitinho, mas são os escravos são os empregados do Krampus. Ele vê ele sendo atacado e aí ele acaba ficando com o saco do Papai Noel, que, né, como vocês sabem, se enfia a mão lá e pode pegar qualquer presente. E aí o Jesse começa a ser caçado também para encontrar, pelo Papai Noel, para encontrar o saco dele e pela Krampus e sua equipe para também pegar o saco do Papai Noel, porque o Krampus precisa do saco do Papai Noel para poder ser livre, porque ele tá lá sendo feito de prisioneiro numa caverna, no meio do nada, numa montanha, pelo Papai Noel. O porquê dele estar preso, ter sido preso pelo Papai Noel, a gente só vai descobrir lá pro meio do livro, depois mais pro final, quando a gente vai ter o confronto de Krampus e Papai Noel, que é toda a história do livro, é isso. É o Krampus e o Papai Noel indo se enfrentar. A primeira cena de enfrentamento dos dois é incrível, eu fiquei gagged, eu fiquei chocada, tá? É bem violento, bem gráfico, bem sanguinário e é muito gostoso de assistir, de ler. E a gente tem, então, a gente vai acompanhar o Jesse, que no meio dessa confusão toda ele acaba fazendo parte da equipe ali do Krampus, ele fica do lado do Krampus porque ele precisa da ajuda do Krampus para derrotar o Dillard. O Dillard é quem? Ele não é o xerife da cidade, mas ele é o chefe da cidade, chefe da polícia, porque, né, o xerife é do condado e ele é o chefe daquela cidadezinha. É difícil o sistema dos Estados Unidos, é complicado. Mas então é um cara poderoso que é envolvido com as drogas da cidade, mas paga de bonzinho. Só que a Linda, a esposa do Jesse, tá saindo com esse velho. Eu digo velho porque não que pessoas de 50 e poucos anos sejam velhos, tá? Mas é que o Jesse trata ele assim porque ele e a Linda têm 24, 26 anos e o homem é um velho com uma garota novinha que não tinha nada, que tá com uma menina novinha. E então o Jesse precisa da ajuda do Krampus, porque ele ajuda o Krampus vai ajudar ele a nem enfrentar o dealer, tirar ele das confusões que ele se mete, que o Jesse se mete, para poder recuperar a família dele. E aí a gente conhece uma penca de personagens mais que carismáticos, a gente vai conhecer também o Papai Noel, apesar dele ser o nosso rival aqui na narrativa, né? A gente acompanha o Jesse, o Krampus e a equipe do Krampus na maior parte do tempo, mas a gente também tem pontos de vista do Papai Noel, a gente também vê o Papai Noel em ação em alguns momentos. Então o Papai Noel é um personagem interessantíssimo. O Krampus é um dos melhores personagens que eu já li, assim, na vida. E esse ano, acho que talvez seja o meu personagem favorito que eu li esse ano, de um livro que eu li esse ano. A gente tem o Jesse, a gente tem os outros
Eu tinha que ter anotado, né, o nome do povo que trabalha por... É que eu não quero ficar repetindo aquela palavra, e não que eu tenha, né? Eu tenho um problema com a associação daquela palavra, mas eu acho que o YouTube não vai gostar de eu ficar falando essa palavra. E aí também é um problema. Mas, né, uma banalização da palavra, talvez, não sei explicar. Mas, então, vamos falar os empregados do Krampus. Aí a gente tem a Isabel, que é uma garota, uma adolescente que foi transformada pelo Krampus, né? Porque o Krampus dá uma mordida na pessoa e aí o sangue dele entra na pessoa e a pessoa tem que obedecer ele. Ele fala, né? Eu comando, eu ordeno e aí a pessoa tem que fazer o que ele manda. E aí a gente tem 2 indígenas, 2 nativos americanos que também estão há anos e anos e anos, séculos e séculos já com o Krampus. Aí também tem um outro nativo que é de algum outro lugar, eu acho que ele não é exatamente daquela região dos Estados Unidos. A gente tem um homem do começo dos anos do século XX, que também tá ali. E depois mais pessoas acabam chegando também. A gente tem a Linda e a Abigail, a gente tem o Dillard, que o Dillard é odiável, execrável, uma pessoa nojenta, asquerosa, tem, cara, momentos... Que personagem odiável, mas também eu acho que pra você odiar um personagem dessa maneira, ele tem que ter sido bem escrito, sabe? Ele tem que ter sido um personagem bem redondo ali, pra que o porquê da gente odiar ele ser muito claro. E eu acho que se tem o maior trunfo de Krampus, do livro Krampus, os personagens são muito vivos, eles saltam das páginas, eu me importo com aquelas pessoas, eu acredito que aquelas pessoas existem fora das páginas, que no caso eu ouvi no audiobook na Storytel, mas né, você sente aqueles personagens vivos e eu acho que essa é a parte mais rica desse livro. É claro que a aventura toda é legal, né? História de Natal, do Krampus, mitologia, entra muito da mitologia nórdica, né? A gente vai para as origens do Natal e aí a gente vai para antes da origem do Natal, o que foi transformado dos celtas e dos nórdicos que virou o Natal, e aí tem todo o conflito do Krampus com o Papai Noel, que ele fala que não é o Papai Noel, é o Baldir, o filho de Odin, e aí você vai todo nessa origem, e aí como que o Papai Noel se tornou o Papai Noel, deixou de ser um deus nórdico e se tornou Papai Noel com o São Nicolau e tudo mais, as magias que acontecem e todas as tradições, como que isso foi pro cristianismo, e aí tem também o conflito, né, de as tradições nórdicas, os deuses antigos e o deus, que aqui é a deusa. Ah, spoiler! Você também acha spoiler, né? Mas aqui é a deusa, como que os deuses foram subjugados, o que aconteceu na Terra, nesses anos e anos, milênios que Krampus existe, pro cristianismo, né, para Jesus e a deusa tomarem o poder e também o Natal. E é legal porque a gente pensa nos conflitos que a gente tem aqui no Brasil mesmo, e também fala até no livro em algum momento, mas é que o Papai Noel deturpa o Natal, né? O Papai Noel, as pessoas esquecem de Jesus Cristo e estão ali com o Papai Noel. Só que o Papai Noel é uma coisa que ficou cristã agora, né? É São Nicolau, é uma coisa da religião católica, da religião, não necessariamente católica, mas do cristianismo. Só que pro Krampus, que é um deus nórdico, o Papai Noel ele se deitou, ele baixou a cabeça pro cristianismo, então tem todo esse conflito aqui que é muito gostoso de ler. No final de tudo tem o Bron explicando, né, como que ele se interessou, ele conheceu quem era o Krampus e aí ele foi atrás de investigar o Natal, o Papai Noel, quem era o Krampus, por que ele tava com o Papai Noel e como que isso tudo virou essa história que ele diz que gira em torno desse conflito principal entre Krampus e o Papai Noel. Mas também o protagonista da história é o Jesse. E eu acho que a gente tá falando de Papai Noel e Krampus, que são coisas de Natal. E aí tem toda a disputa que o Krampus dizia que isso não é Natal, que Natal não presta, Natal é uma deturpação de Yuletide, que a gente tem que comemorar o Yule, né? Que é a tradição ali pagã, a tradição nórdica por exemplo, a árvore de Natal. É uma árvore verde, é a natureza que você trazia para dentro da sua casa para celebrar a Mãe Terra, essas coisas assim, e aí foi se transformando em Natal. Então você tem toda a discussão do Krampus ali, que fala que Yuletide foi deturpado como Natal, então tem todos os elementos, os símbolos do Natal ali que a gente tem como Natal. Mas o que me dá o sabor de Natal nessa história, de meu Deus, tô lendo um livro de Natal, não é tanto isso. Até porque isso é deturpado, isso é... Né, quando a gente passa quase mais da metade do livro sem ver essas coisas, sem ver esses elementos realmente natalinos. Tem o começo, o saco do Papai Noel, e aí tem os presentes de Natal. Passa a noite de Natal logo ali no começo, e depois
é a aventura do Krampus e caçando o Papai Noel, mas você não tem outros elementos de Natal. O que traz esse espírito do Natal, a coisa do Natal, é o Jesse e ele ser um fracassado. Ele é alguém que cometeu um erro, vários erros, e que tá atrás de arrumar esse erro. Então, como todas as comédias, os romances natalinos, é alguém que faz uma besteira e tem que consertar essa besteira antes do Natal. Aqui no caso o Natal já passou, mas o maior espírito natalino é essa coisa de você errou, mas você ama alguém, você quer fazer o melhor para aquela pessoa, você quer o melhor do mundo e tudo mais. Então, o espírito natalino desse livro tá realmente nesse ponto. E você tá ali com o Jesse, que o Jesse é um cara chato, ele é burro igual uma porta, principalmente no começo, depois ele já vai ficando mais esperto. A gente vai aprendendo o street smart dele ali, né, as manhas de rua dele, mas no começo ele é só burro igual uma porta e ele é chato. Ele, entre todos os personagens ali, pelo menos em boa parte do livro, ele é o mais chato. Até o Dillard, que é o odiável, o execrável, o lixo, cuspir na cara dele, é um personagem mais interessante. Mas no final de tudo, quando eu terminei, eu falei, cara, eu amo o Jesse. Um amigo meu que já leu o livro até falou, o Jesse é um saco, eu só não dei 5 estrelas pro livro porque o Jesse é um saco. No final de tudo, eu entendi o Jesse, e eu entendi que para aquela história ter funcionado tão bem, era o espírito fracassado dele que precisava triunfar no final, salvar a família dele e consertar todos os erros e tudo mais. E a coisa do Natal tá ali, embora, pra mim, o grande destaque do livro seja o Krampus. O Krampus é um personagem maravilhoso, ainda mais que eu ouvi no audiobook, então você tem os detalhes das vozes diferentes pra cada personagem, porque o narrador vai fazendo. E quando ele faz o Krampus, tem tanta dinâmica, tem tanta personalidade, tem um sotaque, ele fala Belzesnik, Baldur, ele fala com um sotaque ele muito gostoso, e tem uma voz mais assim, mais umas distorções na voz dele que são maravilhosas. Eu acho que nem sempre isso acontece do audiobook fazer uma experiência com o livro ser ainda melhor, mas eu acho que nesse caso, se eu tivesse só lido, talvez eu não tivesse gostado tanto quanto eu gostei por conta do audiobook e essa vivacidade que o Krampus tem. Porque além de saltar das páginas como personagem, né, de ser um personagem muito vívido, eu ouvia ele, então ele teve essa vida a mais. E ele tem tantas camadas, tem momentos que você vai falar, cara, eu tô com o Krampus. Na verdade, o livro inteiro tô com o Krampus até o fim, no bom e no ruim, sou Krampus 100%. Mas tem momentos que você vê ele fazendo a coisa que você diria errada, que nós como leitores sabemos que é errado, mas mesmo assim você entende o lado dele, aí você vê ele comemorando, você sendo, ele sendo feliz, você entende o lado dele do porquê que Yuletide é tão importante, porquê que o Yule, sabe, as comemorações da época dele, o que ele representava pra Mãe Terra, e que, né, ele trazia, ele levava o inverno embora, o Yuletide né, pra levar o inverno embora e trazer a primavera de volta. E ele é um personagem incrível, com vários defeitos, com várias falas, mas com muitas camadas, com muitas... Ele é incrível, ele é um dos personagens mais bem trabalhados que eu já vi. É lógico que você pode pensar, mas aí é porque ele vem de uma lenda já que já tem. Mas aqui ele mistura tantas coisas da mitologia nórdica com a lenda de Krampus mesmo. E o Krampus aqui é tão, como eu disse, é um personagem redondo. Ele não é plano, né? É tão vivo que ele deixa o livro ainda melhor, que já é um livro muito legal. É um livro que se enrola um pouco, às vezes você pode achar que tá muito demorado, porque ele tem várias partes e cada parte é muito fechadinha em si. É uma grande história, né, que a gente tem várias mini missões, podemos dizer assim, até chegar ao confronto final do Krampus com o Papai Noel e ainda assim tem mais coisa depois, que tem o resultado disso, né, talvez uma vingança, até a vingança da vingança, mas é bem definido assim, pode ser que partes você prefira, essa parte que eu gostei mais, aqui já tá uma enrolação, mas eu me envolvi muito com a história, eu realmente adorei esse livro, foi 5 estrelas favoritado, vou querer reler ano que vem com certeza, na época de Natal ou do Yuletide, e como eu disse, eu vou deixar um sapatinho com os docinhos pro Krampus, pra gente manter vivo o Yuletide. Gostei demais disso aqui, gostei demais dessa leitura. Eu não falei, né, mas o livro foi publicado originalmente em 2012, saiu lá fora, lá fora ele é publicado pela HarperCollins. Então o Bron já tinha esse cacife. E como eu disse aqui no Brasil, saiu pelo Dark Side o Krampus e também Slewfoot, também é da Dark Side, é uma edição belíssima. E fica aqui os meus comentários e a minha recomendação para você ler Krampus, que foi uma delícia, maravilhosa, suculento. Então deixa seu like se você gostou desse vídeo, deixa aqui nos comentários se você já leu o livro do Krampus, se você conhece o filme de 2015 também, que eu achei muito bom o filme. Eu fui assistir só esse ano, tá? Em 2025 eu fui assistir e gostei muito, então deixa aqui nos comentários
compartilhe, se inscreva. Obrigado pela sua audiência e até a próxima leitura. Beijos!